Bom dia, 8 horas mais 7 minutos, 8 e 7 da manhã desta sexta-feira, hoje 20 de maio de 2016, aniversário do município de Estrela, completando hoje 140 anos. Aos meus conterrâneos, tive o prazer de nascer lá, morar até os 5 anos em Estrela, depois voltei também um pouquinho mais tarde, nos anos de 2000 a 2013, então um grande abraço a todos nós estrelenses que adotaram outras cidades como pátria mãe também, como cidade mãe, mas de qualquer forma que tem esse vínculo ligado com o município de Estrela. Diga-se de passagem, quase todos os municípios do Vale do Taquari têm esse vínculo com Estrela. Talvez Estrela e Taquari monopolizam as cidades históricas do Vale, que boa parte das cidades acabaram se desmembrando e emancipando-se através dessas duas cidades, e hoje Estrela completando 140 anos. Colégio Teutônia, cursos técnicos noturnos, o seu conhecimento fará diferença. Colégio Teutônia, 3762-4040. Carnes temperadas Dália, fáceis, rápidas e muito saborosas. Dália Alimentos, o melhor pedaço do seu dia. Hoje pela manhã recebemos mais uma vez professora e presidente do Codevat, Cíntia Agostini. Oi, Cíntia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Tirol. Cíntia, seja bem-vinda. Deixa eu te fazer uma pergunta enquanto professora de economia, né? Sim. Que reflexo, obviamente que a gente já percebe, né? Que em Teutônia tivemos uma fábrica de calçado que semana passada demitiu muita gente no bairro Carnaval. Temos outras situações do hospital. Mas que reflexo ainda mais prático nós temos na nossa economia e no nosso dia a dia? Quem vai no supermercado, quem necessita de uma consulta no médico, quem vai pagar uma conta, de todo esse processo que vivemos aí nas últimas 3 semanas, podemos assim chamar, no último mês, processo político e econômico. Em outras oportunidades tu dizia, a crise é política, mas que reflexo prático no nosso dia a dia a gente sente? E eu continuo dizendo, a crise que era política, ela tomou um corpo econômico que, né, no início ela não era para ter este contexto todo, ela não estava, né, nessas condições, ela se arrefeceu muito num momento, ela retomou e assim a gente foi indo. Mas no nosso caso, Rio Grande do Sul, nós temos dois aspectos, né? Tanto o que está acontecendo no país como um todo, como no próprio estado do Rio Grande do Sul, né? Então, quando a gente olha alguns aspectos, para nós gaúchos, a situação é mais complexa ainda. O que o governo Temer agora, enquanto governo interino, está propondo é muito próximo do que o governo Sartori propôs quando assumiu, né? Vamos mostrar à sociedade toda as contas e vamos cortar o que for possível. E aí nós vamos sentir mais ainda estes cortes, e já começam a aparecer. Por quê? Porque mesmo o ministro da Fazenda, que talvez é a pessoa que melhor tem aceitação, que é Henrique Meirelles, deste governo como um todo, de toda a equipe, me parece que ele é a pessoa que, né, melhor vista neste contexto, pensando a partir da perspectiva econômica, tem dito assim, ok, lá na frente nós precisamos dar a volta, o Brasil precisa voltar a crescer, mas primeiro nós precisamos acertar as nossas contas. Então, tanto o Estado do Rio Grande do Sul como a União precisa se olhar para dentro, olhar o déficit que tem, para daí propor alguma coisa. E para ele, tanto um como o outro, olhar o seu déficit, isso vai afetar muito a sociedade brasileira. Tá? Já houveram cortes agora de imóveis que seriam entregues no programa Minha Casa Minha Vida. A taxa de desemprego agora anunciada é de mais de 10%. A inflação, ela está um pouco menor, mas ela continua pressionando. E não se descarta em hipótese alguma questão de aumentos de tributação, tá? Que nesse primeiro momento, ok, cortar despesas, mas cortar despesas algumas levam muito tempo, então a receita arrecadada ela é mais rápida. A CPMF, por exemplo, aprova daqui 90 dias, que é a noventena, ela começa a valer. Outros impostos, alguns já falaram de novo de aumento mais ainda na CID, que é o imposto que incide no combustível, ela é rápida em termos de retorno. Só que da forma que a economia ela está prejudicada com todo esse processo, as demissões, como você mesmo falava, vai levar um tempo. Acertar a casa politicamente, da mesma forma que ela prejudica muito, é mais rápido do que acertar a casa economicamente. A lógica de, por exemplo, só um exemplo de alguém bem leigo em economia, tá, Cíntia? Aumenta o CID, aumenta a gasolina,
consumo cai de gasolina, as pessoas dizem, poxa, aumentou, vou poupar, não vou abastecer, ou é uma via de duas mãos, né? Não tem essa questão, aumenta a CID, aumenta a gasolina, cai o consumo? Tem, mas só que existe uma coisa nos conceitos econômicos que é elasticidade, é o quanto cai. Se for um bem supérfluo, cai mais. Se for um bem necessário, cai menos. Então vai cair o consumo de combustível de quem? De quem usa o veículo para dar uma volta. Agora, todo mundo que trabalha, nós rodamos basicamente em rodovias. Toda a logística que é feita no Brasil é feita por rodovias, tá? Então nós estamos, a malha brasileira de infraestrutura, ela é baseada em rodovias, tá? A gente usa muito pouco as outras, e mesmo essas dependem de combustível, né? De alguma forma ou de outra. Então assim, cai, mas é muito pouco no contexto do que é o que realmente o uso do combustível. Imagina que aí toda a logística de tudo que circula e é consumido e etc e tal, aumenta, e isso vai incidindo nos outros produtos, porque vai aumentar os outros produtos em cadeia. Então, sim, a regra de oferta e demanda funciona, mas dependendo do item, ela é mais ou menos o que a gente chama na economia elástica. Então, eu tenho como abrir mão até um certo limite. Sim. Eu tenho como reduzir a conta de energia, por exemplo, até um limite, a conta de água até um limite, mas dali eu não consigo, menos que isso não dá. Senão eu paro de produzir, eu não consigo mais funcionar a minha empresa, etc e tal. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Por exemplo, o aumento do ICM que a gente teve no estado do Rio Grande do Sul no início do ano passado, né? A expectativa de arrecadação era muito maior do que se confirmou. Por quê? Porque com a economia nas condições que está, aumentou o imposto, mas o Brasil já numa situação de decréscimo e a economia nestas condições, né, fez com que a arrecadação esperada não se confirmasse. Tanto que o déficit que fechou o ano passado do estado do Rio Grande do Sul foi 5 bilhões. Né? E aí encontrar outras alternativas. Nós sabemos o que estamos vivendo no caso do estado do Rio Grande do Sul. E aí você falava do exemplo do hospital. É isso, sim, né? E aí vai unir aí com uma perspectiva que não é boa em se tratando da União também. Muito bem. Cíntia, outro assunto para abordar, que é o nosso principal tema de hoje, é a consulta, né? Eu realmente confesso que, embora não tenha mudado nos últimos anos, a denominação correta agora é consulta popular, ok. Isso. Nos últimos anos essa vem se mantendo. Mas o valor que me parece que foi encolhido um pouco mais, isso, né? 1,5 milhão, e agora também as questões que o governo tem como prioridade, não sei se esse é o termo certo, não constarão, né? Então serão outros assuntos, serão outros temas que serão levados para a consulta, é isso? A consulta nasce lá no final da década de 90, 98, 99, com uma perspectiva de que ela tenha que atender projetos de desenvolvimento regional. Okay. Ela nasce nessa perspectiva porque esta é a nossa função enquanto conselho. Ao longo do tempo ela foi perdendo isso e nós direcionando muitos dos recursos para os serviços do Estado. Que aí sim, os serviços do Estado enquanto educação, segurança e parte da saúde também. Porque no caso da saúde tem uma discussão, né? Não, sim, necessariamente é vinculado. Mas se nós imaginarmos, por exemplo, educação e segurança, é muito claro isso. Bom, durante todo este período, né, a consulta foi utilizada muito para atender recursos nessas áreas. O que está se propondo agora é retomar o objetivo inicial da consulta. A consulta é para fazermos projetos de desenvolvimento regional que depois reflitam em geração de emprego e renda e que promovam realmente ações com essa perspectiva no Vale do Taquari, em todas as regiões do estado. Ok, este é o nosso, sempre foi o que nós pretendemos para a consulta. No entanto, este é um momento muito delicado de pensar isso. É um momento onde a segurança tem muitas necessidades, onde a educação tem muitas necessidades, onde a saúde tem muitas necessidades. Mas possivelmente as necessidades em se tratando da saúde e da educação, e a gente sabe que são muito mais custeio do que obra, do que equipamento, etc. e tal. Mas as necessidades são tão grandes que é difícil, né, nós pensarmos em ações de promoção do desenvolvimento num momento como esse. Associada àquilo que a gente falava agora há pouco, que é a atual condição, né, e situação do estado do Rio Grande do Sul, a muito custo nós conseguimos no ano passado
ter 60 milhões para consulta, e que aqui, para clarear para o nosso ouvinte, os 60 foram aceitos, a redução, condicionados de que esse ano se cumpra esses 60, e a gente já começou a cumprir. Os projetos foram encaminhados até 31 de março, a cota dos 60 milhões foi implantada, e no caso da educação, que é repasse direto para as escolas, já está começando a acontecer, e os outros estão em vias de convênio. Então, esse é o compromisso. Este ano, considerando o déficit do ano passado, aquilo que a gente falava agora, teve que se reduzir mais ainda para 50 milhões. Houve aí uma discussão muito grande junto ao governo. O governo nos ofereceu 40, nós queríamos 80, e aí foi. Ficamos nos 50. Mas também com o compromisso que, 50 serão pagos no ano que vem. Tá? Então, no nosso caso aqui, como há uma divisão, parte igualmente, parte pelo IDESE, que é o indicador que a Fundação de Economia e Estatística calcula, e população, nós ficamos com 1,5 milhão. Tá? Só que também muda um pouco a proposta desses 1,5 milhão. Esse 1,5 milhão, nós vamos agora circular em assembleias não mais municipais, mas sim micro-regionais. Por quê? Porque também a gente tem que mostrar qual é essa nova proposição, dar esse caráter regional para as discussões. E aí, nas micro-regionais, a gente encaminha programas, e nós vamos definir lá no dia 15 de junho uma cédula com 10 programas. Programas ou ações, que a gente chama. E vão ser eleitos não projetos até chegar ao valor de 1,5 milhão como eram, mas sim 3 projetos de 500 mil, para colocar um valor maior em alguns projetos, e estes projetos receberem aí um aporte de recursos que possa realmente impactar. Tá? Nessa discussão toda, a saúde e a educação voltaram para o processo, tá? A segurança ficou de fora, mas a educação só com qualificação de professores, tá? Projetos de qualificação, e a saúde para unidades de saúde que tenham características regionais e para hospitais com mais de 70 leitos. Tá? E isso acaba tendo só 5 no Vale que tem mais de 70 leitos. Tá? O restante não tem esse número de leitos. Restringe muito, no entanto, aporta um valor de recursos maior para estes que vão ser atendidos. No entanto, não tem cota determinada, Vinícius. O que vai ter? Os 3 projetos mais votados vão levar 500 mil cada um. Dos 10, os 3 primeiros eleitos vão levar 500 mil cada um. Mas mais que isso, por exemplo, se a gente votar lá num projeto que tenha implicações de investimentos no município, cadeia leiteira, para citar um exemplo aqui para o nosso ouvinte. Se nós aprovarmos, sei lá, o projeto mais votado é o projeto da cadeia leiteira, só vai levar recursos o município que tiver um percentual mínimo de eleitores votando. Municípios até 10 mil eleitores tem que ter 6% votando. 6%. Isso. Municípios de 10 mil a 40 mil eleitores, como é o caso de Teutônia, tem que ter 5% dos eleitores votando. Isso foi calculado em base das últimas participações? Foi feito um trabalho de estimativa baseado no que a gente tem de histórico aí. No entanto, a última votação ela foi bastante prejudicada pela redução do recurso e tal. Sim. Eu fiz uma estimativa baseada na nossa última votação. Se nós fôssemos assumir este critério igual ao que foi ano passado, 15 municípios nossos receberiam recursos. No entanto, no ano passado a gente nem conseguiu atender 15, porque tem um limite também mínimo de recurso e tal. Por quê? Porque nós somos 36. Isso faz, e é justo, a justiça dessa proposta é qual? É justo porque faz com que aquele município que se movimentou para participar vai receber, tá? E tem a expectativa. Aquele que não se movimentou, vai ficar de fora, não vai receber, tá? Então, também dá autonomia para aquele que quer participar ou não, tá? No entanto, sabedor de que vai ou não vai receber recurso. No nosso caso, a gente já tem feito muito isso, né? Até porque nós sempre defendemos a ideia dos projetos regionais, micro-regionais, defendemos a perspectiva, não tem recurso para todo mundo, quem mais participa vai acabar recebendo, mas haviam regiões que estavam dividindo recursos entre municípios, haviam outros critérios, e hoje nós vamos ter uma consulta homogênea no estado do Rio Grande do Sul, ou muito mais homogênea, né? Faz com que também assuma aí uma característica mais estadual. Bom, só para te trazer o que você falava aqui, Cíntia, das datas, né? Dia 7 de junho vai ser a região que será de Teutônia, que cedia Colinas, Estrela e Migrante. Isso. Só para trazer então para os nossos ouvintes, quem puder participar, a região aqui com Colinas, Estrela e Migrante será em Teutônia, dia 7 de junho
essa é a data que está sendo colocada. Bom, a votação esse ano eu li alguma coisa também com relação a que seria só pela internet, né? Isso não acaba, eu não sei qual é o percentual de pessoas que votavam na cédula, mas isso já é viável fazer uma consulta desse quilate só pela internet? Ela não é só pela internet. Não é só pela internet. Não, mas ela é só em aplicativo. Ah, perfeito. Tá? Ela vai ser a consulta vai ter 3 dias de votação, 5, 6 e 7 de julho, 5, 6 e 7 do 7, tá? Esses 3 dias vai ter o site aberto, como já tinha antes, pela internet. A nossa menor votação é pela internet, sim. Mas 2 dias, 5 e 6, vai substituir a cédula em papel um aplicativo, que tu vai poder levar num tablet, num celular e circular, como se circulava com a cédula. A pessoa vai votar, depois tu vai só transmitir os dados pela internet. Isso vai facilitar a vida de quem tinha que depois ficar fazendo contagem, né? E envolveu em um grupo de pessoas para ficar fazendo contagem. Isso vai ser automático, só que em vez de levar o papel, tu vai levar um computador para a pessoa votar no computador. A gente também imagina que isso não vai ter ser tão simples, porque tem que, né, buscar e tem que se organizar encontrando esses computadores, o Note, o tablet e ter, né, pessoas para contribuir nesse processo de votação. No entanto, nós damos mais segurança ao processo, a gente, né, evita aí, dá mais transparência ao processo e qualifica ele e evita depois o retrabalho ou um trabalho maior para quem está envolvido. Possivelmente vai prejudicar sim a votação, né? No primeiro momento, as mudanças são todas... Claro. Mudança é mudança. Mudança é sempre mudança. Mudança é mudança, né? Mas a gente sabe que isso vai fazer parte de um processo. Nós ficamos muito em dúvida, enquanto Conselho de Desenvolvimento, se esse era o momento de nós alterarmos, né? Bom, mas tem que alterar, então então vamos assumir isso. Nós sabíamos que o processo já vinha há algum tempo que precisava de renovação. Tá? Então, se este é o momento, vamos fazê-la. É essa leitura que a gente acabou fazendo. E o que acontece também, né? Dos 10 programas, as pessoas não vão mais votar em 2, 3, como era. É um só. Então vai ter que ter priorização. Se nós defendermos aqui em Teutônia a cadeia leiteira, por exemplo, vai ser isso, e nós temos que defender juntos. Se nós defendermos aqui um projeto para os hospitais, nós vamos ter que defender juntos. Vai mostrar realmente o que é prioritário. Esta é a leitura que nós estamos fazendo. E, obviamente, aqueles que estão envolvidos vão ter que se organizar para que isso aconteça. Esses encontros já terão esse cunho de organizar as pessoas em torno de um projeto. Vocês, enquanto... São várias regiões aqui, né? Ontem, no Momento de Informação, nós citávamos todas as regiões. Obviamente que aqui, por ser do nosso interesse e da região a qual nós abrangemos enquanto rádio, eu citei Teutônia, mas tem aí Lajeado, depois tem Nova Brécia, Taquari, enfim, Taquari também é a nossa região, aqui Taquari, Seratabaí, Fazenda Vila Nova e Paverama, participação será em Bom Retiro do Sul, dia 25 de maio. Enfim, outras datas aqui, a gente trouxe ontem no Momento de Informação também, mas nesses encontros, Cíntia, já vamos costurar uma unidade de discurso, é isso? Vamos lá, são 6 micro-regiões, começa por Bom Retiro, então dia 25, e a gente vai circular, né, estas 6 micro-regiões até dia 8, que vai ser a última. O momento dessas reuniões micro-regionais já é sim para promover uma articulação, é para estas micro-regiões definirem programas prioritários, 5, para nós compormos a cédula no dia 15 de junho, tá? O que consolida mesmo é no dia 15, quando a gente tiver todas as informações das micro-regiões e unificar isso regionalmente, né? Lá no dia 15 de junho. Mas já vai ter que ter um olhar nessas micro-regiões de como nós vamos pensar, de como nós vamos articular, o que é prioridade. Para o nosso ouvinte ter uma ideia, ontem nós conversávamos enquanto CODETER, que é o Colegiado do Território Rural, fizemos uma reunião em Encantado, e o CODETER, nos últimos anos, é quem tem dado a articulação regional para os projetos na área da agricultura familiar. E o CODETER está trabalhando e sugerindo que a gente pense 2 projetos, prioritariamente, enquanto região, que é da agroindústria e da cadeia leiteira, né? Esta é a linha que o CODETER está dando e vai levar enquanto conselho para as micro-regiões. Vão surgir outras coisas, óbvio que vão. Esse é do processo participativo. Mas nós vamos ter que ir lá, se não nas micro, né, mas lá na regional, ter uma unidade, né, para poder nos articular e ter sim a votação que se quer nas diferentes áreas. Muito bem, 8 horas 26 minutos e meio. Obrigado, Cíntia, pelas informações. Mais uma vez, né, esteve aqui conosco.
E nós estamos situados numa região, no Vale do Taquari, temos a nossa micro-região de Teutônia que estará em festa semana que vem. Isso. Temos as micro-regiões, enfim, divididas agora para essas consultas também, mas a gente faz parte de um mesmo vale, do Vale do Taquari, e nós ficamos muito contentes quando podemos te receber aqui para conversar de assuntos que permeiam a nossa região. Tanto se fala na região desenvolvida que somos. Isso. Eu estava participando na noite de quarta-feira do lançamento do Fórum Tecnológico do Leite, né? E falava-se muito dessa qualidade da nossa região. Estava ali representante estadual da Emater e outras autoridades locais e regionais, e falávamos disso. Então, quando temos a oportunidade de te escutar, é sempre um prazer. Obrigado pela sua participação e até uma próxima. Vinícius, me permita, eu que agradeço. Dia 25 nós vamos estar aqui porque tem reunião do Corep aqui em Teutônia, na SIC. Exatamente, na SIC. É outro tema que a gente está discutindo, que é hospedagens. E logo, logo, em junho, a gente vai voltar para discutir planejamento estratégico também com a região e com os municípios todos. E isso está como ação do Codevate durante esse ano. Então tu passas na rua 3 de outubro, no Edifício Imperador, aqui na nossa sede, para conversar sobre isso. Ótimo, obrigada. Grande abraço, bom final de semana para você. Igualmente. 8h28, nós vamos encerrando por aqui o primeiro jornal dessa sexta-feira, agradecendo a sua audiência, contando com o apoio de sempre de Colégio Teutônia, cursos técnicos noturnos, o seu conhecimento fará diferença. Colégio Teutônia 3762-4040 e carnes temperadas Dália, fáceis, rápidas e muito saborosas. Dália alimenta o seu melhor pedaço do seu dia. Mais um destaque do esporte chegando com o Jonathan Dalfert, o JD, e ele quem assume a programação da Tirol FM na sequência. Aproveite seu dia a todos, um excelente final de semana. Segunda-feira estaremos de volta, abrindo uma semana especial, que será a semana dos 35 anos do município de Teutônia. Aos meus conterrâneos estrelenses, mais uma vez, parabéns a todos nós, 140 anos da nossa querida cidade. Um grande abraço, bom final de semana, aproveite seu dia.